Olá, estamos começando uma entrevista no canal Marco Antônio Villa com o professor José Álvaro Moisés. Vocês conhecem o professor José Álvaro Moisés, já esteve conosco no canal. Eu conheço o professor José Álvaro Moisés das salas de aula, lá nos barracões, isso faz tempo, das ciências sociais da USP. Eu, na verdade, nessa época ainda nem estudava na USP, estudava economia na PUC, mas vez por outra dava uma passada lá para aprender um pouco. E depois, claro, todos os contatos que eu tive com o professor José Álvaro Moisés, todos os livros que ele produziu são super importantes, suas reflexões são bastante originais. Então eu queria agradecer primeiro ele ter atendido o meu convite e colocar uma pergunta meia óbvia no final do ano, professor José Álvaro Moisés, que é o governo Lula, nesse cerca de um ano, no seu primeiro ano, foi melhor do que o professor esperava em janeiro? Foi pior e por quê? Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, Vila, em primeiro lugar, quero agradecer muito o seu convite mais uma vez. É um prazer poder dialogar com você, com os teus ouvintes e os que participam do programa, né? Olha, eu acho, Vila, que nós temos um panorama nesse final do primeiro ano bastante multifacetado do que foi, do que é o governo do presidente Lula, né? Em alguns aspectos muito complexos, em outros aspectos contraditórios. Agora, eu diria o seguinte: para responder a sua pergunta sobre em relação às expectativas que tínhamos, o que aconteceu, é preciso colocar o contexto mais geral em que ocorreu a eleição do Lula. Quer dizer, claro, isso é conhecido, eu sei, mas todos nós sabemos, mas, num certo sentido, é preciso recordar que ocorreu num momento em que havia ameaças à democracia e a candidatura de Lula, além de outros aspectos, apareceu como uma forma, como um meio pelo qual os eleitores poderiam escapar dessas ameaças, né? Então, desse ponto de vista, o governo, eu acho que cumpriu bem o seu papel inicial, no sentido de mostrar que, superada a eleição, não é, passadas as eleições, e superado o governo Bolsonaro, era possível começar a reconstrução da democracia e do país, né? Então, desse ponto de vista, os primeiros passos eu acho que foram muito positivos. E acho que conta nesse sentido, não é? O fato de que o Lula tenha tido um apoio de uma frente mais ampla do que apenas da esquerda, de setores liberais, mesmo alguns setores de direita que, de alguma maneira, não tinham tanta afinidade com a proposta do governo Bolsonaro, né? Agora, eu acho que nesse processo ocorreram várias coisas. Por um lado, se recriou no país um clima de normalidade de que é possível, não é, funcionar democraticamente sem que haja aquela permanente ameaça de parte do Executivo contra os outros poderes, em particular contra o Supremo Tribunal Federal, né? E, nesse sentido, o Supremo definiu melhor o seu papel e também o Congresso Nacional. Agora, acho que uma coisa importante que o presidente Lula tinha chamado a atenção logo nos seus primeiros pronunciamentos, que é a retomada da democracia e, para isso, a união do país, não é? Em relação a esse aspecto, por vezes, eu penso que permanece uma polarização que é muito negativa. E essa polarização não diz respeito apenas ao fato de que você tem uma extrema-direita e, digamos assim, um agrupamento de centro-esquerda, de esquerda. Diz respeito ao fato de que, às vezes, os atores também estimulam a polarização. O país saiu dividido em duas grandes metades das eleições de 2022, né? Prolongar isso não vai ajudar em nada a reconstrução, nem vai ajudar em nada a retomada da economia. Então, eu tenho um pequeno senão aqui, embora partindo de um elogio ao fato de que o governo conseguiu mostrar que é possível um clima de estabilidade, um clima de legitimidade democrática, em que a competição eleitoral, pelo qual os partidos disputam e apresentam seus candidatos, é legítima. Não há nada de errado nisso, não há nada de errado com as urnas eletrônicas. Foi importante avançar nessa direção. Mas a insistência, por vezes, em alguns temas que polarizam, não é? Que, ao invés de apresentar de uma maneira de um governo que deve se dirigir, qualquer que seja ele, deve se dirigir ao conjunto do país,
por vezes há digamos, uma segmentação nisto que eu acho que não joga um papel muito bom, né? Então, desse ponto de vista, esse primeiro ponto deixa a desejar em alguma coisa. Agora, acho que tem outros dois aspectos mais importantes do desempenho desse primeiro ano, Vila, que se referem ao seguinte, né? Por um lado, vem ocorrendo uma série de mudanças recentes muito importantes no funcionamento do sistema político brasileiro, particularmente uma mudança das relações entre o legislativo e o executivo. Nós sabemos como é que isso começou, né? Começa com as crises do governo Dilma Rousseff, depois com a crise que ocorreu também com a denúncia da JBS do governo Temer, né? E depois com a total omissão do governo Jair Bolsonaro em relação à coordenação política do país, né? Um primeiro grande resultado disto é que, eu diria que, num certo sentido, isso fragilizou o chamado presidencialismo de coalizão, no qual, sim, como muitos autores chamaram a atenção, o presidente da República tinha sempre um poder de agenda nacional muito forte, né? Através das suas prerrogativas, né? Através da maneira como ele conduzia a direção das propostas ao parlamento, né? Acabava sempre, né, como ocorreu em 2 mandatos de Fernando Henrique, eu diria que também nos 2 primeiros mandatos de Lula, uma grande capacidade do executivo de fazer a agenda do país e conduzir o país. Isso, num certo sentido, se quebrou. A fragilização que ocorreu da presidência da República nas crises Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro levaram a que se iniciasse um processo de empoderamento extremamente importante por parte do Legislativo. O Legislativo foi progressivamente ocupando espaços numa área extremamente importante da definição da política brasileira, que é a definição do orçamento, né? Foram introduzidos o orçamento impositivo, né? Definido pelo Congresso, as emendas individuais, as emendas de bancada, não é? Então, um conjunto de mecanismos pelos quais o parlamento passou a ter, digamos assim, ingerência muito forte, muito intensa, não é, sobre as decisões orçamentárias, o que fragiliza o presidente. Você veja que hoje, num certo sentido, há quase que uma equiparação de poderes, ou mesmo uma superação de poderes, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem que frequentemente negociar, caso a caso, a aprovação das propostas, né, que o próprio governo apresenta, né? Eu penso que isso deriva do seguinte aspecto. Eu acho que no início do governo, talvez nem o presidente Lula, nem os principais líderes do governo tenham percebido que estavam ocorrendo essas mudanças. Não tenham percebido que nós estamos em face de uma transição que começa a afetar o sistema político. Houve uma reforma política em 2017 que foi numa direção semelhante, mas, ao mesmo tempo, o empoderamento do legislativo, do parlamento, cria um desequilíbrio, né? No contexto desse desequilíbrio, você tem, digamos assim, medidas, adoção de algumas decisões do próprio parlamento que são claramente antipopulares, né? Vão contra os interesses da população, vão contra os interesses do país, como é o caso do orçamento secreto e também do crescimento progressivo que tem tido os fundos partidários, tanto o fundo de permanência de atividades permanentes como os fundos eleitorais. É muito dinheiro que é destinado para essas atividades num contexto em que o país tem tantas necessidades. Então, eu penso que digamos assim, dificuldades de compreensão que ocorreu desta transição, que é uma transição institucional, não é, por parte do governo, levou a que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tenha feito tentativas de reorganizar o apoio majoritário, como ocorreu no seu primeiro e no segundo mandato,
20 anos atrás. Mas isso não tem demonstrado que está funcionando. Nós estamos vendo que, frequentemente, mesmo partidos que fazem parte da base do governo, por exemplo, acabam votando contra certos aspectos da proposta do arcabouço fiscal ou da reforma tributária proposta pelo governo. Agora mesmo, os vetos que o presidente da República fez, por exemplo, a casos como o marco temporal, não é? E a questão das desonerações, o Congresso se prepara para, num certo sentido, derrubar o veto. Quer dizer, não é que o governo tenha alcançado uma coalizão majoritária que lhe dá segurança, não é, para poder governar e, com isso, prosseguir. Então, isso, num certo sentido, coloca limites à perspectiva do que o governo quer fazer, não é? E principalmente na área da economia. Quer dizer, nós tivemos alguns avanços na área da economia, sem falar dos resultados mais recentes, conjunturais mais recentes, um crescimento pequeno, mas um crescimento que houve do PIB, o fato de que melhorou também a taxa de emprego, né? Digamos assim, a estabilização num certo patamar razoável da inflação, são todos, digamos, sinais positivos. Mas nesse contexto mais amplo, em que foi aprovado o arcabouço fiscal no lugar da lei que existia antes, que limitava muito mais a administração orçamentária, e também no caso da reforma tributária, né, esses dois aspectos, que num certo sentido são tão centrais, acabam não dando uma indicação muito clara em que direção nós estamos indo para poder retomar o crescimento econômico. É claro que todas essas medidas estruturais, elas são fundamentais para dar as bases nas quais seja possível retomar o desenvolvimento. Mas eu às vezes, tenho a impressão de que isso não está inteiramente claro, não é? Senão, pode estar claro no governo, mas se não na sua expressão pública, na sua comunicação, o que faz com que, às vezes, o mercado reaja a essa ou aquela atitude, declaração ou mesmo decisão que o governo tenha tomado. Como foi o caso, por exemplo, na questão do déficit zero, não é, que foi proposto pelo ministro Fernando Haddad, que depois, numa frase do Lula, num certo sentido, levanta uma dúvida se é isso mesmo que vai prevalecer. E cria instabilidade no mercado, coisas dessa natureza, né? Então, eu penso que neste terreno, não é, que é um terreno central do que o governo pode fazer e de como ele pode responder às suas promessas para a sociedade, tem havido essas restrições. E, por último, Vila, eu mencionaria o seguinte: o governo Lula também fez uma coisa importante, a meu juízo, que foi retomar o protagonismo internacional, o protagonismo da diplomacia presidencial. O presidente, que já era uma liderança com bastante prestígio internacional, derivado dos seus dois governos anteriores, né? E ele, depois que saiu da prisão, num certo sentido, ele foi visto por alguns segmentos da opinião pública internacional uma espécie de um herói que repica, né, repete o exemplo do Nelson Mandela na África do Sul. Nesse contexto, o Lula, digamos, assumiu um protagonismo, vem assumindo progressivamente um protagonismo em que ele joga muita ênfase, né, no papel que o Brasil pode desempenhar, por exemplo, na questão da paz, na questão, agora mais recentemente, na questão ambiental, em questões tão centrais como essas, né? Eu acho que aqui também tem pontos positivos. Quer dizer, foi necessário voltar a esse protagonismo para o país deixar de estar colocado, como ele tinha sido submetido pela administração Jair Bolsonaro, a um lugar de pária internacional. O Brasil deixou de ser um pária internacional. Mas, às vezes, eu penso que esse protagonismo extrapola digamos assim, o capital que nós temos. O Brasil não é um país, não é uma grande potência militar, nem uma grande potência em escala mundial que pudesse, por exemplo, fazer a mediação do conflito entre Rússia e a Ucrânia, né? E também, às vezes, nisso que, às vezes, declarações do Lula deixou margem à dúvida, também no caso do conflito no Oriente Médio, uma tentativa de equalizar
os mesmos efeitos dos atos terroristas do Hamas ao que comete Israel, que evidentemente tem que ser condenado, tem que ser criticado, não é? Porque significa colocar em risco a vida de milhares de pessoas, principalmente de crianças, mulheres, idosos. Não é? Então, nesse sentido, acho que é importante que o Lula acene um papel do Brasil no que ele tem chamado uma direção humanista. Mas eu acho que é preciso também ter clareza, ter mais precisão sobre o que o Brasil pode fazer. Não é? Nós podemos, por exemplo, propor a reforma da ONU, mas muito dificilmente o Brasil tem condições de aglutinar forças suficientes para fazer ocorrer essa reforma. Então, acho que, por vezes, esses passos são um pouco, digamos, desequilibrados e projetam uma imagem que, como se colocasse em questão a própria iniciativa da diplomacia presidencial. Eu menciono esses 3 pontos iniciais porque são 3 aspectos do que ocorreu durante este ano. O ano foi muito rico, tem muitas coisas, mas talvez a gente pudesse começar a conversar a partir desses aspectos e pensando, não é, progressivamente o que mais que envolve, né? Perfeito. Zé Álvaro, eu estou pensando aqui, com base na sua exposição, olhando então eu estava, antes de mais nada, um parênteses, eu estou lendo os diários da presidência do Fernando Henrique Cardoso, são 4 volumes, né? Especialmente os 2 primeiros, o primeiro governo, lembrando a quem nos acompanha, cada volume é de um biênio, né? Então foi 8 anos de governo. E o que chama a atenção é que você tinha um projeto de país, né? E uma profunda articulação, para pegar um gancho que você falou, entre o Executivo, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Era uma preocupação constante manter um bom diálogo e ter lideranças expressivas, né? E lideranças que lideravam no Congresso, o que é diferente no momento atual, quer dizer, os presidentes de partido ou algumas lideranças tinham efetivamente representatividade. O quadro agora é muito diferente, passa por esse histórico mais recente, se lembrou dos governos Dilma, Temer, especialmente do quadriênio Bolsonaro. Olhando para 2024, que é um ano eleitoral, temos eleições municipais no primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Como desatar esse nó? Eu sei que é complexa a questão, mas que você tão bem apresentou da questão de um executivo aprisionado ou semi-aprisionado pelo legislativo, e tendo em vista que tem uma base muito frágil no Congresso Nacional, esse executivo, e essa base deve se dividir ainda mais, tudo indica, nas eleições municipais. Isso trava a possibilidade do governo apresentar a sua agenda e colocá-la em prática, né? Como você bem lembrou. E em outros momentos, nos 2 governos Fernando Henrique e 2 governos Lula, você destacou, realmente é interessante esse ponto, que a agenda do Executivo era apresentada ao país e discutida com o Congresso. A questão que se coloca, como desatar esse nó, Gordi? Não é fácil desatar esse nó, eu acho, porque ele, de certa maneira, essa questão que você desenha tão bem, que você está descrevendo com tanta clareza, ela está cruzada por algumas questões estruturais, né? Por exemplo, de alguma maneira, eu acho que, ainda que não seja possível fazer reformas muito profundas em 4 anos, no que se refere às instituições, mas, de alguma maneira, o governo tem que levar em conta que tem um descompasso que está ocorrendo entre, pelo menos, 2 instituições importantes, que é o Executivo e o Legislativo, e isso, de alguma maneira, precisaria ter algum encaminhamento. Agora, eu acho que, do ponto de vista do impacto que esse desempenho pode ter para os resultados das eleições de 2024, né, em grande parte, isso vai depender da solução econômica que o governo consiga dar ao país. Para poder ter mais força e, eventualmente, romper essa situação em que, frequentemente, os governos não são majoritários, né, nós precisaríamos que os partidos políticos do Brasil e as lideranças passassem não apenas a jogar todo o seu capital na hora das eleições na figura do presidente, mas passassem também a dar importância, dar apoio para a eleição de bancadas representativas conectadas com o programa proposto pelo presidente, por esse ou por aquele líder, de tal modo que
a população também, os eleitores também percebessem, né, que a cadeia digamos assim, pela qual se dá a passagem do poder do povo para os parlamentares, dos parlamentares para o presidente. Nesse processo, né, essa cadeia tem que ter uma articulação, não pode ser apenas, como ocorre hoje, deixar que o candidato à presidência tem toda a luz, tem todo o apoio do partido, e as figuras que disputam as cadeiras parlamentares, né, são, na verdade, jogadores muitas vezes individuais, né? Então, eu acho que tem algumas questões, portanto, que são de natureza estrutural e outras que são de natureza propriamente conjuntural política. Eu acho que parte da questão da formação da coalizão majoritária não é fácil de resolver. Em todo caso, o Lula conseguiu um acordo, principalmente com os partidos do Centrão, que poderia oferecer algum grau de garantia para que o governo pudesse chegar até o fim com as suas principais propostas apoiadas. Nós estamos vendo que isso se realiza até um certo ponto. Quer dizer, de certa maneira, um condicionante das votações é o modo como o governo negocia posições nos ministérios e também em importantes secretarias, bancos, organismos que são administrados pelo Estado, para os quais segmentos desse centro que faz parte da coalizão majoritária deseja participar. Eu não sei em que medida o governo vai avançar nessa direção, não é? E, em grande parte, eu acho que vai depender disso, da capacidade que o governo tenha de negociar em termos razoáveis. Eu imagino que um aspecto para dar razoabilidade a essa negociação seria também, a cada passo da negociação em que você incorpora um partido ou alguma força no governo, se explicasse para os eleitores qual o ganho que o programa de governo, o que a administração ganha, quer dizer, esse aspecto dessa comunicação, que, num certo sentido, legitima os acordos feitos, né? Nós estamos inteiramente carentes dele. E eu acho que isso, às vezes, me ocorre a noção de que talvez o governo não esteja pensando com tanta clareza no futuro. Quer dizer, por futuro eu digo, não esteja pensando que um governo de restauração democrática, neste momento, com todas as contradições que possa ter, né, um governo de restauração democrática tem que pensar em termos de como prolongar isso para frente, para mais tempo. E nós temos permanentemente uma ameaça, não é, de uma força de extrema-direita que tem muita articulação e que esta vem se preparando cada vez mais para os desafios do futuro, né? Esse descompasso que, às vezes, eu percebo existir na condução do governo leva a que talvez não seja inteiramente valorizado, tanto quanto é o risco que realmente existe, né, de um retorno da extrema-direita. A extrema-direita chegou quase no mesmo patamar de percentual de votos do Lula, quase. Ela vai disputar com muita força agora, em 2024, as eleições municipais. Tudo isso demanda, por um lado, uma grande preparação, que passa por algumas dessas questões que são de natureza estrutural e outras conjunturais, mas demanda também mais comunicação com a sociedade, para tornar mais claro quais são os objetivos, inclusive se submeter mais à crítica, né? E aqui também é um segundo aspecto que eu vejo, às vezes, limitações que poderiam ser facilmente resolvidas, né? Se não facilmente, pelo menos poderiam ser resolvidas com racionalidade. É isso que eu quero dizer. Sim. É interessante isso, porque eu não sei, as pessoas encontram comigo e falam assim, poxa, parece que o país está meio devagar, numa linguagem mais vulgar, está meio devagar, não anda, as pessoas estão com pouco entusiasmo com a política. Essas pessoas fazem essas observações porque ficam muito desiludidas quando vem essas notícias sobre o Congresso ou dos outros dois poderes, do Executivo e do Judiciário. Então há um clima meio de
de incerteza, de muita incerteza sobre o presente, muito menos, nem se fala olhando para o futuro. O que falta para a gente... Eu sei que nós passamos por momentos históricos muito diferentes, mas o que falta para ter essa retomada da participação da sociedade civil, especialmente na discussão política nacional, porque nós estamos com um desenho de futuro muito tímido, né, comparado a outros países que estão avançando muito mais rapidamente que nós, né? Nós somos meio parados. Eu sei que a apresentação da pergunta não está muito clara, mas a ideia, e numa linguagem um pouco simples, mas para que quem nos acompanha possa entender, como fazer, porque você apontou a questão, por exemplo, dos partidos. Partidos não são no sentido clássico partidos, né? Naquilo que, né, de programas, de construção de militância, de participação na sociedade e tal. Nós demos um grande salto para trás, porque em certo momento, desse mesmo com a redemocratização, os partidos estavam começando a ser partidos mesmo, né? Depois do fim do bipartidarismo imposto pela ditadura. Quer dizer, como é que fica isso? Esse choque que a sociedade precisa para ver a importância da democracia, e ela percebeu alguns setores, né? E nós passamos um momento terrível no último quadriênio e até o dia 8 de janeiro, para que tenha essa participação que faça com que até o Congresso passe a ter um outro olhar sobre o que está ocorrendo no Brasil. Como é que fica isso, na sua opinião? Ô Vila, eu acho que você deu a palavra-chave no começo de uma das suas perguntas. Governos como o do Fernando Henrique, em um certo sentido, até certo ponto, também os 2 primeiros mandatos do Lula, de alguma maneira, anunciavam um projeto para o país, que era um projeto, num certo sentido, né, voltado, por um lado, retomar o desenvolvimento, crescer a renda, melhorar a situação do país em escala internacional, no caso do FHC, e no caso de Lula, né, um projeto que envolvia o enfrentamento da desigualdade. Né? Esses dois, digamos assim, esses 2 paradigmas são muito importantes para a população brasileira e jogaram um papel muito importante. Eu penso que agora está faltando apresentar o projeto. O projeto precisa ser permanentemente discutido, dissuadido. Não é? As pessoas precisam entender por que medidas são tomadas no Congresso Nacional por proposição do governo e para as quais o governo faz coalizões que muitas vezes são muito criticadas, mas as pessoas precisam entender o que está por trás, qual é o objetivo, aonde se pretende chegar com isso. Né? E eu acho que aqui não é um problema de comunicação estritamente no sentido técnico, né, de que faltam veículos de comunicação, não é nesse sentido, mas no sentido de uma comunicação magistral com o país, em que o governo consiga mostrar que a mobilização que é necessária na sociedade é indispensável para atingir essas metas de melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda, não é? Aumentar a oferta de empregos, melhorar o padrão da educação, quer dizer, tornar todas essas metas que são tão substantivas parte, né, reconhecida de um projeto nacional global. Não é? O Lula faz isso, por exemplo, e o Lula e o PT fazem isso bem em relação às medidas sociais, não é? Bolsa Família, a Minha Casa Minha Vida, a retomada do PAC, a questão da resolução no que diz respeito às dívidas de muitos brasileiros, né? Um programa específico. Quer dizer, ele faz bem nessa direção, mas é preciso dar um contorno mais amplo, né? E de alguma maneira, o governo mostrar que a sua ação, o seu desenvolvimento, todo o esforço que está sendo feito vai na direção desse projeto e qual é a significação que o projeto tem para o país. Isso não está suficientemente claro. Sempre alguém vai dizer, mas as pessoas já sabem o que o PT quer. Eu penso que não, porque com a mudança que ocorreu, não é, por causa da mudança do ciclo político, a emergência da extrema-direita e os 4 anos do Bolsonaro, com a destruição que ocorreu de muitos aspectos, muitos avanços que nós tínhamos tido nos 30 anos anteriores da Nova República, não é? Essa reconstrução ela precisa ser apresentada, significada, ela precisa ser permanentemente, né, ampliada, discutida. Então, por vezes, o Lula faz críticas
a sua posição e deixa passar uma imagem de que a polarização pode vir a ser positiva de novo, não é? Eu acho que isso não é bom, isso não ajuda exatamente a essa perspectiva de um projeto que é um projeto de país, não é apenas um projeto de um segmento do eleitorado, é um projeto para o conjunto da sociedade, não é? E isso tem que ser, como nós sabemos bem, você é historiador, você sabe disso até melhor do que eu, quer dizer, as grandes figuras que desempenharam, figuras e partidos que desempenharam um papel muito importante na história da humanidade, particularmente no século XX, no século XIX, foram figuras que conseguiram, de alguma maneira, simbolizar com a sua participação, com a sua voz, com os seus termos, né, com as suas propostas, simbolizar, significar essa mobilização geral da sociedade. E é isso, por exemplo, quando a gente olha os 50 anos que vieram depois da Segunda Guerra Mundial, em muitos países do Ocidente isso foi muito forte, teve um papel muito importante, permitiu que houvesse um equilíbrio maior das forças sociais com as forças do capital, não é? Que ajudou, num certo sentido, a enfrentar o problema das grandes desigualdades. Não é? Nós precisamos disso no Brasil. E isso é uma coisa que cabe a quem está no governo e o partido do governo fazer. E eu penso que aqui também tem algo que tem ficado, né, a desejar. Eu acho que, bem, queria agradecer, claro, ao professor José Álvaro Moisés e lembrar as pessoas que acompanham o canal que assistam novamente a entrevista, porque o professor colocou questões assim importantíssimas, né, que faz com que a gente passe a ter um novo olhar sobre o que está ocorrendo. E esse ponto destacado no final sobre a questão do projeto, né, que teve presente no governo Van der Riek, essa construção de um novo Estado, tendo em vista o esgotamento do Estado varguista e daí para frente, esse projeto do que esteve presente no governo Lula 1 e 2, que era essa visão do social, tal, e que, aproveitando-se de toda aquela estrutura colocada pelos 8 anos do governo Van der Riek, e depois já a situação começou a ficar complicada na segunda década desse século, e nessa terceira a situação está bastante difícil, e num mundo tão complicado, com tantas tensões, que inclusive poderemos ter até uma tensão grave na fronteira norte do Brasil, na aventura da Venezuela em relação à Guiana, né, que é um negócio assim inimaginável, né, de esperar isso. Então eu queria passar aqui nessa entrevista as últimas palavras do professor José Álvaro Moisés, e agradecer, claro, a sua aceitação do convite. Mas muito obrigado mesmo. Vila, eu que agradeço, acho que você coloca questões que são muito importantes, eu não tenho a pretensão de ter respondido todas elas, mas são reflexões que você traz que nos ajudam a pensar exatamente que perfil, que perspectiva nós podemos ter daqui para frente, né? Não apenas nessa conjuntura, mas no que vai ocorrer agora nos próximos 4, 5 anos e nas próximas eleições. Valeu, muito obrigado então.